Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O economista Otto Nogami analisando e comentando um importante tema. O advogado Marcos Tavares Leite explicando alguns aspectos do repouso semanal remunerado, assunto que todos devem ficar atentos. Também esteve conosco o professor do INSPER, Roberto Dumas. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o auditor e perito contador, Vitor Estanquevicius. Fique conosco. Muito se tem dito sobre os criptoativos. Criptoativos, fundamentalmente, são aqueles popularmente conhecidos como criptomoedas. E a pergunta que sempre está atrelada a essa questão é: Bitcoin, Ethereum são moedas? Poderão substituir a moeda? Ora, dentro da economia monetária, existe um conceito muito simples de ser entendido. Moeda, para ser moeda, ela tem que exercer um conjunto de funções. Que funções são essas? Então, por exemplo, ser um instrumento de troca, ou seja, permitir que as várias transações possam ser realizadas. Ser medida de valor, ou seja, uma função que permite atribuir os mais diferentes valores aos mais diferentes bens e serviços. Ser reserva de valor, ou seja, você armazenar a moeda ao longo do tempo, preservando o seu poder de compra. E uma quarta função importante é ser um instrumento de pagamentos diferidos, ou seja, eu contrair uma dívida hoje com o compromisso de pagar amanhã. Quanto mais longo for essa distância entre hoje e o amanhã e sem acréscimo, esta é a função chamada pagamentos diferidos. Ou seja, 4 funções básicas que a moeda tem que exercer. Quando nós falamos desses criptoativos, nós percebemos que são instrumentos de troca? São. Se é uma medida de valor? Sem dúvida alguma. Pode ser considerado uma reserva de valor? Por que não? E ser um instrumento para pagamentos diferidos? Também pode ser. Só que existe um problema fundamental por trás de tudo isso, que é o fato dessas moedas serem altamente voláteis. Então, no conceito reserva de valor, eu armazeno criptoativos hoje que amanhã poderão se desvalorizar de uma maneira significativa. Por quê? Porque esses criptoativos estão fundamentalmente relacionados à questão da oferta e da demanda. Ou seja, à medida que há uma demanda maior por esses criptoativos, o preço tende a aumentar. E à medida que as pessoas resolvem substituir esse criptoativo por um outro criptoativo ou um outro ativo financeiro, a tendência natural é que o seu valor se deteriore. Essa oscilação muito grande pode fazer com que os agentes econômicos não tenham a confiança necessária como eles teriam com relação a uma moeda. Então essa é a grande questão. Observando por um outro lado, a emissão desses criptoativos, ou mais especificamente falando, a emissão da moeda propriamente dita, essa é uma prerrogativa do Banco Central. Prerrogativa essa que ele não teria com relação a esses criptoativos. Criptoativos, eles são criados por qualquer agente econômico. Basta minerar, como se costuma dizer, e criar a sua moeda. E à medida que você tem essa moeda, você pode utilizá-la para as mais diferentes transações. Ou seja, não há essa prerrogativa do Banco Central sobre a emissão. Consequentemente, não há também essa condição de monitorar ou utilizar esse criptoativo como instrumento de política monetária. E sabemos que a política monetária é o elemento fundamental e a grande preocupação do Banco Central no controle dos preços da economia. E aí, então, imaginem o Banco Central tentando fazer a política monetária utilizando esses criptoativos. Ora, criptoativo, conforme foi dito, sofre essa grande volatilidade. E de que maneira, ou o Banco Central, na execução da sua política monetária, eventualmente, para combater a inflação, ele vai ter que retirar criptoativos do mercado. Mas à medida que a valorização desses ativos
são feitos pela lei da oferta e da demanda. À medida que o Banco Central recolhe criptoativo, o seu valor ele tende a aumentar no mercado, exatamente por um aumento de demanda frente à oferta. E isso então faz com que a criptomoeda se valorize, privilegiando um pequeno conjunto de portadores desse ativo, que passam a ter um poder de compra maior, justamente neutralizando o combate à inflação. Essas são as grandes discussões. São discussões acaloradas e que ainda persistirão por muito tempo diante do radar. Enquanto se discute muito aí sobre a escala 6x1, é importante nós vermos o que a Constituição da República e a CLT mantêm já em vigor. Estamos falando especificamente do repouso semanal remunerado, ou seja, está assegurado que dentro de uma semana ou após o 6º dia de trabalho consecutivo, tem que ser concedido um período de repouso mínimo de 24 horas e esse período de repouso será, portanto, remunerado. Isso é o que já tem e é o que precisa ser aplicado. Há algumas questões, há discussões aí sobre qual seria o período, mas os tribunais já têm decidido a respeito do tema. E recentemente o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais tratou do assunto em que viu que, em que pese fosse fornecido um repouso semanal remunerado, ele extrapolava o 7º dia. Ou seja, ia mais do que da semana. O repouso era concedido, às vezes, no 8º ou no 9º dia. E o que precisa observar é, após 6 dias, ou dentro do período de uma semana, tem que ser concedido esse repouso semanal remunerado. Se não concedido nesse período, a empresa fica sujeita ao pagamento em dobro daquele dia que teria sido trabalhado ou que deveria ter sido objeto do repouso. Portanto, é importante que as empresas fiquem sempre muito atentas para se manter regulares, com segurança jurídica e realmente remunerar adequadamente os seus trabalhadores. Em relação à micro e pequena empresa, isto é fundamental, onde nós temos inclusive uma relação muito mais próxima do trabalhador, do seu empregador, e eles trabalham muito próximos e, portanto, essa regularidade é fundamental. O SIMP trabalha, portanto, para orientar empresas, orientar também trabalhadores, assegurar este nível, esse trabalho realmente em conjunto, para que se possa gerar emprego, gerar renda e uma produção adequada. O SIMP trabalha nesse sentido, na defesa e na orientação das micro e das pequenas empresas, que são os maiores geradores de emprego e renda do país. Olá pessoal do SIMP, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Vamos falar hoje do armistício da China com os Estados Unidos. A gente via que os Estados Unidos havia colocado uma tarifa de 145% nas exportações que vinham da China e a China colocou uma tarifa de 125%. Felizmente entraram eventualmente no armistício, os Estados Unidos baixaram para 30% e os chineses baixaram para 10%, pelo menos nos próximos 90 dias. Isso é uma boa notícia. Mas é importante deixar claro o seguinte, o dólar, que a gente sempre fala, o dólar comparado com várias moedas, que é o DXY, ele continua depreciando. Quando o dólar continua depreciando, por um lado positivo, a nossa moeda, o real, passa a apreciar. Mas uma depreciação do dólar mostra que existe um risco muito grande ainda dos Estados Unidos entrarem em estagflação. O que é isso? Recessão com inflação. Recessão porque você não sabe se vai investir, não sabe quanto vai ser a tarifa, e inflação porque se a tarifa for muito alta, acaba importando produtos com bem mais caro. Então, se o meu câmbio acaba apreciando por causa de um risco de uma estagflação nos Estados Unidos, existe o risco, como já está acontecendo, do preço de commodities cair. E ora, o que o Brasil mais exporta? Commodity, e isso prejudica a minha balança comercial. Por outro lado, se o dólar depreciar,
existe uma possibilidade, como nós falamos, da commodity continuar caindo, mas se o dólar apreciar, a minha moeda deprecia, o nosso real deprecia. Quando o real deprecia, suscita pressões inflacionárias. Então o Brasil, apesar de termos uma tarifa de 10% dos Estados Unidos, ele acaba sofrendo uma segunda derivada. E tem um outro assunto muito importante, que foi a fala do Galípolo, o presidente do Banco Central, que ele tem dito que vai continuar com a restritividade da política monetária brasileira e que os juros vão ficar altos por muito tempo por causa de uma política fiscal expansionista, desancoragem. Agora, é importante deixar um aviso para os colegas do SINP. Muito cuidado com as demandas de crédito. Os bancos estão vendo que a inadimplência está subindo, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, e já está acontecendo, o custo de crédito está aumentando, não apenas porque a Selic, a taxa básica de juros, está aumentando, mas também porque essa expectativa de perda por causa da inadimplência vai fazer com que os bancos cobrem mais taxa de juros para cobrir um eventual aumento de inadimplência. Então, para você que vai tomar taxa de juros, vai tomar crédito agora, muito cuidado, porque a política monetária vai continuar sendo contracionista, e pesquise muitos bancos, principalmente as fintechs. O mercado de crédito ainda está aquecido, mas com essa taxa de juros, provavelmente deve desaquecer. E se a sua empresa precisa de recursos, veja exatamente o tipo de taxa de juros, se vai ser pré ou pós-fixada, porque isso pode atrapalhar os seus negócios. Fico por aqui, um abraço a todos. O SINP cresceu e hoje estamos presentes em 27 estados da federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. SINP Nacional, entidade civil com sede em todos os estados do Brasil. SINP São Paulo, entidade sindical. SINP Internacional, Estados Unidos, China, Japão e Portugal. SINP, ao seu lado, crescendo por e com você. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Vitor Stankovicius, auditor e perito contador. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Cúrio. Obrigado pelo convite. É o nosso Agradeço prazer. muito. Muito obrigado. Qual é a diferença entre contador, perito, enfim, analista, técnico? Conta um pouquinho para a gente. Perfeitamente. Esse diferencial, por favor. Com todo prazer. Muito obrigado. Curi, veja, para você atuar enquanto perito contador ou enquanto auditor externo ou auditor contratado pelas empresas para versar sobre a qualidade das demonstrações contábeis, porque quando falamos muitas vezes auditor, a pessoa do lado lá fala, opa, esse auditor da Receita Federal da União não é o caso. Sou auditor da iniciativa privada, atuo como perito, como auditor da iniciativa privada. E para você atuar enquanto perito ou auditor, você precisa ter a formação acadêmica de contador. Você precisa se formar na faculdade, na universidade, obter o número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e assim atuar. O perito, diferentemente do auditor, repetindo, para ambas as circunstâncias, você deve ser contador formado na universidade. Para atuar como perito, você vai atuar ou como perito nomeado pelo juízo em litigâncias do judiciário, ou seja, duas empresas ou pessoas físicas que estão litigando no judiciário. Se o juiz, porventura, tiver uma dúvida de foro contábil, vez que não é a especialidade daquele juiz, dos juízes, que é o direito, claro, ele deverá, portanto, nomear um perito de sua confiança para dirimir
as dúvidas existentes naquele processo, que vão fazer parte de um julgamento que ele, claro, fará, mas já com a opinião do perito que foi por ele nomeado. Então, o perito pode ser aquele nomeado pelo juiz ou pelas partes, atuando como perito assistente. Então temos a figura do perito nomeado e dos peritos assistentes, se as partes assim o quiserem, e os peritos assistentes funcionarão para apoiar os trabalhos do perito do juízo e, caso hajam discrepâncias ou divergências, os peritos assistentes das partes elaborarão um parecer técnico em separado daquele promovido com as respostas aos quesitos elaborados pelo juiz. Quesitos são perguntas que o juiz elabora para que haja resposta por parte do perito nomeado e pelos peritos assistentes. Além dos quesitos elaborados pelo juiz, as partes, através de seus advogados, também poderão formular perguntas, quesitos. Este é o trabalho da perícia contábil. O trabalho do auditor externo independente, ou auditor que não é o do governo, como já disse. Qual é essa diferença? Não é? Perfeito. O auditor da União, da Receita Federal, é o auditor que chega lá na sua empresa, e chegava com maior frequência antes das deliberações puramente eletrônicas que a Receita Federal e a União faz. Hoje, o auditor externo ou independente da iniciativa privada, como eu e tantos outros colegas e grandes empresas de auditoria que estão no Brasil, eles têm como função diferente do perito já aqui descrita, agora há pouco, mas sim no sentido de serem contratados para formar uma opinião acerca das demonstrações contábeis que todo ano as organizações com ou sem fins lucrativos devem elaborar. Então, estes auditores vão firmar uma opinião acerca da veracidade, da qualidade das informações prestadas por aquela empresa que elaborou as demonstrações contábeis. Caso o auditor externo perceba que há um erro grave, uma distorção no patrimônio, no resultado, ele vai dissecar, ele vai pormenorizar, ele vai informar quais são essas circunstâncias em ressalva num parecer de auditoria. Isso é para garantir investidores, para garantir operações financeiras, etc. Exatamente, a fidedignidade das informações. As grandes companhias, digamos aquelas que estão no mercado de ações, né, que trabalham e ofertam suas ações nas bolsas de valores, obrigatoriamente por lei devem ter uma auditoria externa independente. Agora, fora estas, existe um largo campo a atuar no sentido daquelas empresas menores, de médio ou de pequeno porte, se uma empresa quiser assim contratar. Como é que ficam os pequenos negócios disso? Um pequeno negócio tem condição, tem recursos para ter auditor, para ter, enfim, perito. Como é que ele se encaixa nesse cenário ou não se encaixa? Confesso que, numa situação de perícia judicial, em que não é obrigatório que a empresa litigante, que seja de pequeno porte, a empresa de pequeno porte, tenha ou contrate os serviços de uma perícia contratada para atuar como perito assistente. Não é obrigatório, mas prudente seria. E da mesma forma, não é? Se ela puder contratar o serviço de uma auditoria externa independente, que não é relativamente caro, digamos assim, mas prudente seria para dar qualidade, veracidade, apresentar ao mercado que aquelas demonstrações contábeis elaboradas por seu contador, interno ou externo, foram avaliadas dentro das normas brasileiras de contabilidade e auditoria para avaliar se há algum erro que porventura funcione ou acabe trazendo alguma dificuldade em termos de resultado do patrimônio da empresa. É um garantidor, o auditor trabalha como um garantidor dos trabalhos realizados. Agora, confesso que nem sempre é possível. Para pequena e média, infelizmente, são serviços normalmente caros, mas que são recomendáveis, claro, que sejam feitos por esta forma. Ele vai mudando em função do patamar de faturamento. É verdade. E rentabilidade da empresa. Da rentabilidade, do patrimônio, dos riscos, da capacidade dos controles internos daquela empresa. Às vezes a empresa elabora demonstrações, mas os controles internos são frágeis, são fracos, o que acaba trazendo para essas empresas necessidade de o auditor ingressar com maior força dentro desses controles para trazer a opinião que se quer
a respeito daquelas demonstrações. Mas, em todo caso, sempre... É bem-vindo. É bem-vindo, sem dúvida. Mas nem sempre viável. Nem é sempre bem-vindo. viável, é possível. Agora, vamos complicar. A inteligência artificial está aí. Está aí. E ela veio para ficar. Veio. Vai afetar a contabilidade, vai afetar os processos. Hoje já tem empresas fazendo contabilidade. Tem a custo baixo, não é? Desde que haja um mecanismo pequeno, a empresa não tem colaboradores ou tem apenas um, essas contabilidades funcionam e funcionam relativamente bem por honorários relativamente pequenos. Veja, Curi, todas as atividades profissionais serão afetadas pela inteligência artificial. Sem dúvida. Todas. Quer seja na área de engenharia, na área da psicologia, na área do direito. Na área da medicina. Na medicina e tantas em todas as áreas serão afetadas. Para o bem para o bem ou para o mal. Veja, o que o contador ou contabilista, que abraçando tanto os técnicos em contabilidade quanto os contadores, os primeiros com formação no 2º grau e os outros com formação acadêmica, universitária, os contabilistas devem se preparar para este momento desde já. Não é? Se porventura... O que elas devem fazer para se preparar? Para se preparar, veja. Quais são os horizontes que ela tem? Nós temos a inteligência artificial ameaçando ocupar esse espaço hoje de vários contabilistas, contadores, assim por diante. Verdade. Como que ele se prepara para essa mudança que vem a galope, ela vem rapidamente. Vem rapidamente. Qual é a sua avaliação, sua opinião? Perfeitamente. Veja, temos contadores nos Estados Unidos que são muito valorizados, inclusive já com uma cadeia tributária, não é? Com uma cadeia tributária formada, muito mais simples do que a nossa, que está surgindo. Veja, lá o contador é muito respeitado da mesma forma aqui. Então, desde a academia, o treinamento, o estudo constante por parte do contador acabará levando esses profissionais que querem, e assim é preciso, né, através do estudo desse comportamento de aprendizado constante, de educação continuada. Veja, é fundamental que esses contadores percebam que existem tantos outros serviços a prestar para uma empresa de qualquer porte. Então, se abandonarmos, porventura, algumas rotinas de trabalho que hoje já são realizadas em muito, por softwares, planilhas, migrações de informações para a contabilidade, de certa forma, uma boa parte dessa inteligência artificial já é bem realizada dentro desses escritórios, por exemplo, de grande porte, ou por contabilidades internas. Mas veja, outras atividades, você contador deve atuar no aspecto principalmente gerencial. Qual é o melhor produto, qual é o melhor serviço, qual é a margem de contribuição, qual é a margem de rentabilidade para o produto A, B, C, D, qual eu devo deixar de produzir, qual eu devo produzir mais, não é? Qual é a margem, o ponto de equilíbrio de cada produto, ou seja, mecanismos relacionados para você, contador, que está temeroso com relação à reforma, com relação à inteligência artificial, migre, já perceba desde já que são tantas outras, uma gama de serviços que nós, contadores, podemos realizar e que são voltados principalmente ao ambiente gerencial. E que é importante essa migração, porque a inteligência artificial vai ocupar esses espaços. Não adianta brigar, em contrário. Qual o maior desafio que você vê pela frente para a área? Ok. Veja, as universidades devem voltar-se absolutamente desde ontem a essa nova realidade e buscar trazer aos acadêmicos que estão se formando e sempre firmar o propósito, observar de que os contadores já formados e já atuantes devem atuar nesse mercado de trabalho já vislumbrando novas oportunidades, sem dúvida, e a academia deve trazer a tecnologia para dentro. Tecnologia, a realidade que se vê hoje. Nós estamos no final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Antes de tudo, se você me permite, abraçá-lo com todo carinho e respeito, vez que eu conheço os trabalhos desta entidade do SINP há mais de uma década, década e meia, conheço o seu trabalho, conheço do SINP e parabenizar-lhe por tantos feitos. Você, o SINP, é a camada final de proteção ao micro e pequeno empresário deste país. Eu sempre falo com você sobre isso, uma grande satisfação estar aqui e continue assim, e quanto mais agora, diante do crescimento absoluto que o SINP teve e vai ter até o final do ano. Acompanho todos os programas semanais, uma grande satisfação, e o crescimento é fantástico e merecedor desse sucesso que você tem ao longo de tantos anos, levando o SINP e a bandeira do micro e pequeno empresário para o Brasil inteiro. Muito obrigado, Vitor Sankrivitz.
desejando que tudo isso se torne realidade, que seja um sucesso, e agradecendo a transmissão de todo o conhecimento acumulado. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! O SINP cresceu e hoje estamos presentes em 27 estados da federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. SINP Nacional, entidade civil com sede em todos os estados do Brasil. SINP São Paulo, entidade sindical. SINP Internacional, Estados Unidos, China, Japão e Portugal. SINP, ao seu lado, crescendo por e com você.